Olá, muito boa tarde, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e agora a gente vai falar sobre o mercado do petróleo, mercado que cai bastante nesta terça-feira antes do feriado aqui no Brasil. E a gente tem, é claro, informações importantes relacionadas a este mercado, né? Um mercado que tem sido bastante de oscilação nos últimos tempos e a gente, é claro, como normalmente traz aqui durante a semana, busca entender, né, todo esse cenário, esclarecimentos, e hoje a gente conversa com Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Hedgepoint Global Markets. Heitor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, Heitor, hoje temos o mercado aí caindo, né, nas bolsas externas, até chegou a recuar um pouco mais. Queria saber de você, o que você acompanhou nesta terça-feira em relação ao mercado? Há algum temor relacionado à demanda? Bom, assim, o mercado de petróleo possivelmente hoje é o mercado mais volátil dentro de todas as commodities que são negociadas aí nas bolsas, sem dúvida alguma, né? Então, assim, sobe muito em um dia, cai muito no outro, né? E hoje exatamente o que está acontecendo, né? Mais repetição de volatilidade. E o catalisador desse movimento foi, na verdade, alguns comentários de alguns integrantes de bancos centrais semana passada, hoje mesmo, né? Um dos integrantes do Banco Central americano deu a entender que eles vão continuar subindo juros, mesmo que uma recessão atinja, né, a economia americana. Isso, obviamente, faz preço, porque dá a entender para o mercado financeiro que vai se demandar menos petróleo do que originalmente se esperava, tá? Só que tem um porém nisso aí. Assim, por mais que faça sentido esse tipo de comportamento de preço, talvez a gente esteja superestimando o efeito de uma recessão no mercado de commodities, tá? Principalmente de petróleo. Porque, por exemplo, se a gente olha para 2008, a gente teve a recessão da crise financeira e uma retração de 2% mais ou menos no consumo global de líquido, que representa quase 2 milhões de barris por dia, né? Nos números atuais. E 2 milhões de barris por dia no contexto de perda de oferta russa, baixos estoques de petróleo e diesel nos Estados Unidos, na Europa, né? Talvez não seja necessariamente uma perda tão grande de demanda, porque o risco de oferta me parece muito maior. Então, assim, a recessão é para a gente, obviamente, continuar monitorando, mas o risco de oferta ele é muito grande e deve continuar sustentando preços. Assim. A gente está falando de recessão há quantos meses já e o petróleo tem dificuldade em cair da casa dos US$ 90. Então, assim, esse mercado é forte, tem muita resiliência assim, a depender de quão leve for a recessão ano que vem, deverá voltar com bastante força aí no primeiro trimestre do ano que vem. Certo, importante. Bom, Heitor, queria trazer um outro componente em relação à demanda, porque estava vendo aí em relação às informações internacionais, e queria saber como é que você analisa isso, porque parecem que surgiram novos temores também relacionados à Covid-19 na China. O governo intensificou os testes por lá novamente por conta de um novo aumento de infecções, né? A gente que vem acompanhando aí a China bastante focada nessa questão do Covid zero, né? E a China é um importante importador de petróleo. Queria que você comentasse um pouco isso pra gente, como é que o mercado também de alguma forma repercute essa informação nesta terça-feira. Tá. Bom, assim, de fato, a China hoje, ela continua sendo possivelmente o único país hoje no mundo que continua restringindo severamente, né, a mobilidade social para conter o vírus, porque a gente está vendo nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil e na Europa, os governos adotando posturas um pouco mais lenientes em relação à contaminação, porque a taxa de letalidade caiu muito, né? Só que a China continua fazendo lockdown e, obviamente, isso tem um impacto no mercado. Mas o que é importante colocar é que assim, a China ela tem feito essa política desde assim de outubro do ano passado, né? Então assim, o mercado de derivados e de petróleo já está meio que acostumado com essa retração na demanda da China, que está consumindo hoje por volta de 1,1 milhão de barris por dia menos do que ela estava antes desses lockdowns. Então, então por essa perspectiva não faz tanto preço, porque é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. A China já tem consumido menos petróleo também por questões econômicas internas relacionadas ao setor de construção civil, né? Que é muito importante para a economia deles e está em um momento de retração.
E o que fica da questão da China é que, a partir do momento que eles deixarem essa restrição de lado, ou os casos voltarem, a demanda chinesa por petróleo, por derivados, vai aumentar. E vai aumentar em um momento em que o mercado está muito apertado. Então, assim, qualquer deslize que a gente tiver hoje para aumento de demanda, de consumo de gasolina, de diesel, é um fator que, na minha opinião, é um catalisador potente de alta de preços, principalmente sendo a China, que, como você bem colocou, é o maior importador de petróleo do mundo, né? Só para você ter noção, né? A China, mesmo em retração econômica, né, com revisões persistentes de PIB, ela ainda continua importando 9 milhões de barris por dia, né? O que é quase 3 vezes o que o Brasil produz em um dia em petróleo. Então, assim, mesmo em retração econômica, a China ainda é muito importante para o mercado e ainda continua importando quantidades significativas de petróleo. A China tem essa política que é relativamente controversa, mas o ponto é, se ela voltar para o mercado, ela vai apertar o mercado, tá? Um outro comentário que eu acho que é importante colocar sobre a China é que, assim, as refinarias de lá diminuíram a utilização para produzir menos derivados porque a demanda realmente caiu, né? Internamente tem menos tráfego de carros, normal. Só que tem um porém. Isso fez com que as exportações de diesel da China para Singapura, para a Coreia do Sul, para o Japão, que são mercados que normalmente importam bastante diesel chinês, caísse. Então, os estoques nessas regiões estão assim, extremamente baixos. E você tem agora algumas notícias, alguns membros do Partido Comunista Chinês falando que a China pretende aumentar a utilização das refinarias como forma de política anticíclica para fazer o país crescer e tentar exportar esse excedente de diesel para a Singapura, para o Sudeste Asiático de uma forma geral. E isso é uma coisa que o mercado está prestando muita atenção, porque de uma forma geral, pode fazer com que o aperto de diesel na Ásia diminua. Então, a gente tem que acompanhar com muita atenção o que a China vai fazer agora, principalmente em questão a liberar a exportação de diesel, e se as refinarias vão, de fato, aumentar a qualidade desculpe, vão aumentar a utilização de suas plantas. Certo. Heitor, vamos falar um pouquinho sobre a crise energética lá na Europa, porque também é um ponto importante quando a gente fala em relação ao mercado do petróleo, né? A gente tem aí visto nesse ano de 2022 as oscilações expressivas do gás natural. Hoje, por exemplo, estou vendo aqui que sobe mais de 2,5% o gás natural. E é claro que isso também acende um ponto relacionado aí a um possível impacto na demanda por petróleo. Além disso, queria que você analisasse para a gente como essa questão relacionada ao gás natural na Europa também é um ponto importante relacionado à questão do agronegócio brasileiro, não é isso? Perfeito. Bom, o gás natural acho que é uma commodity que tem sido um pouco esquecida nesse trimestre aí, no terceiro trimestre, porque, na nossa opinião, ele é uma das commodities que deve sofrer mais com essa crise energética que está acontecendo na Europa, né? A gente sabe que a Europa está pagando, né, níveis de preço exorbitantes para comprar o gás liquefeito do mercado internacional, como forma de substituir o gás encanado que vinha da Rússia, que agora, né, quase que não está vindo mais, porque você teve uma das principais rotas de exportação é, que explodiu umas 2 semanas atrás, que é a questão do Nord Stream 1. Então, assim, você tem a Europa importando muito gás, só que a preços muito altos. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, relacionando, né, ao agronegócio, é que o gás natural ele é um insumo muito importante para fertilizante nitrogenado. Basicamente, ureia e amônia, né? E considerando que a Europa já tem margens negativas, né, de produção desses dois defensivos agrícolas hoje, se o preço do gás continuar subindo no quarto trimestre, é muito possível que a oferta de fertilizantes nitrogenados na região continue caindo ainda mais, né? A Europa hoje tem, acho que 6, 7% do mercado mundial de fertilizantes nitrogenados, né? E você perder pelo menos metade desses 7% já faria um estrago bastante notável no mercado, porque as plantas na Ásia, na América do Norte, né, têm rodado 100% de utilização. Não tem muita capacidade ociosa esse mercado hoje. Então, assim, perder a oferta de fertilizante nitrogenado seria um fundamento, um possível catalisador de preço de alta para commodities que necessitam desses fertilizantes, como o caso do milho e do trigo, né? Só para você ter uma noção, a Hungria falou, acho que há umas 3 semanas, que eles estão prevendo que irão colher algo como 4,5 milhões de toneladas a menos de trigo o ano que vem, por causa da questão do fertilizante nitrogenado
né, está em falta e essa questão do gás russo não ter sido resolvida. Então, assim, a recessão pode vir aí, os especuladores no mercado de commodities estão apostando contra commodities, mas eu acho que se você olhar para o lado da oferta, existe tantos catalisadores de preço de alta que, para mim, é uma questão de tempo até que esses especuladores voltem para o mercado e exacerbem uma ação de preços positivas, né, no milho, trigo, petróleo, diesel. Então, assim, eu acho que a recessão é algo para a gente, obviamente, prestar atenção, mas também a gente tem que prestar uma igual atenção aos riscos de oferta que esse ambiente macroeconômico, né, e a guerra na Europa tem criado, que é extremamente nociva para a oferta de commodities. E assim, pensando que a recessão pode ser leve, ou não tão forte ano que vem, você ter baixa oferta no mercado de commodities vai exacerbar uma ação de preço bastante alta. É por isso que eu estou particularmente altista para esse tipo de ativo, né? Principalmente commodities energéticas e agrícolas. Certo, é importante isso, né, Heitor? Porque, então, na sua análise, né, a gente, só rememorando aí quem nos acompanha, a gente no início de 2022 teve o Brent chegando em cerca de US$ 145 o barril. Hoje a gente está com o Brent em cerca de US$ 94 o barril, ou seja, a tendência, na sua visão, é que a gente pode realmente ver esses preços mais elevados. A gente consegue, de alguma forma, dar um panorama de patamar em relação ao petróleo ao longo dos próximos meses? Como é que é a visão aí da Olha, Redpoint? se você pegar o preço do petróleo, né, das últimas 2 semanas, você vai ver que na sexta-feira você teve uma subida bastante expressiva, porque a OPEP decidiu cortar a oferta em um momento em que os Estados Unidos estavam pedindo por mais oferta, né? Então, assim, se você vê hoje o maior grupo de produtores de petróleo não querendo adicionar oferta no mercado, em um momento em que você vai ter possivelmente um dos invernos mais difíceis da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, para mim é um catalisador de preço que justifica você ver várias posições no mercado defendendo um petróleo a US$ 100, né, em dezembro, em janeiro, novamente. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar isso em perspectiva, porque do jeito que a narrativa do mercado tem sido desenhado, parece que o petróleo é só para baixo. Só que, na verdade, o risco de oferta é grande e se você coloca em perspectiva o fato de que, fora da OPEP, produtores como Estados Unidos e até mesmo alguns na Europa já estão produzindo muito próximo de sua capacidade total, é difícil você ver uma oferta marginal entrando no mercado e mudando a direção de preços. Isso sem falar que, sazonalmente, o petróleo sobe nessa época do ano, porque é quando você tem maior produção nas refinarias, que ficam em manutenção no terceiro trimestre e voltam com tudo a partir de outubro. Então, assim, para mim não parece estranho você esperar hoje um petróleo a US$ 100. Todo mundo estava esperando que isso fosse acontecer essa semana, mas você teve alguns fatores que falaram mais alto, como o risco de recessão, que hoje um dos membros do Banco Central americano alertou. Mas, de uma forma geral, eu acho que petróleo a US$ 100 no quarto trimestre é bastante factível com base na oferta e demanda, tá? Perfeito. Heitor, queria também que você falasse um pouco mais pra gente em relação aí ao impacto do petróleo aqui no Brasil em relação aos derivados, aos combustíveis, né, de origem fóssil. A gente vê então esse mercado lá fora tendo um recuo. Como é que você analisa esse cenário para o mercado brasileiro? A gente pode ter de alguma forma repasses de baixa nos preços ou você não acredita nisso fazendo sentido? Bom, se você olha hoje para o preço da gasolina e do diesel, faz mais sentido a Petrobras ajustar para cima do que para baixo, tá? Você tem aí inúmeros agentes no mercado hoje calculando uma defasagem de 15 a 25 centavos média no preço da gasolina, o que indica que quando você tem uma defasagem, normalmente a Petrobras aumenta os preços, né? Porque a gasolina no mercado internacional voltou a subir na Europa, voltou a subir nos Estados Unidos e o diesel também. O que deve segurar um pouco a alta dos preços é realmente, né, as mudanças fiscais que tiveram aqui no Brasil, né, acho que durante o segundo e terceiro trimestre. Mas, assim, a tendência é que os preços voltem a subir normalmente, e notavelmente os preços na bomba também. A questão fica é se esses repasses vão ser conseguidos, vão ser feitos antes do dia 30 ou depois, porque, assim, um nível de defasagem de 30 centavos, né, média para o Brasil, como calculou a Bicom, eu acho que para o dia de hoje, é bastante expressiva.
Então, faz mais sentido você ver os preços começando a ser reajustados para cima do que para baixo. Isso não é só uma realidade do Brasil, né? Você tem isso, os preços na bomba também começou a subir, né? Nas principais praças de consumo dos Estados Unidos, da Europa. E a questão que eu quero colocar com isso é que, assim, muita gente no mercado falou que isso aqui, que a gente tinha atingido o pico de inflação esse ano. Só que do jeito que as coisas estão se desenhando aqui para o quarto trimestre, pode ser muito provável que essa narrativa venha por água abaixo e que a gente tenha um outro aumento de inflação, né? E é bastante preocupante isso, porque a gente está vendo os Estados Unidos a juros de 4%, o Brasil a juros assim, acima de 10%, juros elevados na Europa, em vários países da Europa, e mesmo assim você não conseguiu resolver o problema de energia. Por quê? Porque é um problema de oferta. Então, assim, a gente está realmente à mercê do mercado e da falta de oferta, porque, infelizmente, a política monetária não tem muito o que fazer para conter essa espiral inflacionária. Certo. Heitor, para a gente finalizar, queria que você trouxesse aí como você espera os dados que serão divulgados aí em relação ao mercado norte-americano, né? Porque a gente teve feriado no início da semana, né? Que teve impacto sobre algumas divulgações lá no mercado norte-americano, mas a gente deve ter ainda ao longo dessa semana o reporte em relação aos estoques e as atividades das refinarias lá nos Estados Unidos, né? Como é que você vê esse dado sendo divulgado? Porque na semana passada, por exemplo, a gente teve alguma movimentação nesse sentido, influenciando no mercado, além, é claro, do que você já mencionou em relação aí à decisão da OPEP e aliados, né? Então, como é que você espera o movimento do mercado em relação a essa divulgação ainda que deve acontecer nesta semana? Eu acho que, assim, se nós tivermos uma queda nos estoques de diesel, principalmente, acima do que está sendo esperado pelo mercado, que é algo como 1,1, 1,5 milhões de barris, isso pode ser realmente um catalisador de preço para que os preços do diesel, né, na Bolsa de Nova York e Londres continuem subindo e colocando pressão no mercado. Também acho que é importante olhar os estoques de gasolina, porque eles também estão muito abaixo de onde eles deveriam estar para essa época do ano. Então, se você tiver uma divulgação de queda acima de 1,8 milhões de barris, que é o que está sendo esperado pelo mercado para divulgação de quinta, né? Porque teve o feriado segunda, então foi para quinta-feira o relatório. É muito provável que também a gasolina no mercado internacional continue subindo, né? Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, as refinarias devem continuar aumentando a utilização, ou seja, aumentando a demanda de petróleo, porque elas passaram pelo período de utilização e elas estão tentando produzir o máximo que podem para poder enviar esse combustível excedente para a Europa. Porque a Europa não pode mais importar tanto, quer dizer, ela pode, mas não está importando tanto diesel russo como ela estava antes da guerra. E a partir de 5 de dezembro, nenhuma molécula de diesel, petróleo, gasolina russo e nem gás, obviamente, vai poder entrar na Europa, na União Europeia. Então, você está tendo hoje um movimento de procura por parte de distribuidoras de combustível na Holanda, na Alemanha, por qualquer combustível que não seja russo hoje. Então, as refinarias americanas estão tentando aumentar a utilização ao máximo para que elas consigam exportar esse produto e aliviar a escassez na Europa, tá? Que está grande e possivelmente vai ficar ainda maior no quarto trimestre. Certo. Heitor, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas mais uma vez. Sempre que tiver novidades aí da Redpoint, pode contar com a gente por aqui. Amanhã é feriado aqui no Brasil, então bom descanso, porque sei que vocês têm trabalhado muito aí, principalmente nesse ano de 2022, bastante movimentado. Perfeito, Jonathan. Eu que agradeço aí e fico à disposição para futuras conversas. Falamos aí então com Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets, a gente trazendo as atualizações em relação ao mercado do petróleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.